Olá mais uma vez. Nesse vídeo vamos falar sobre a história do gilanismo. E a história do gilanismo começa na Península Arábica, entre as tribos de mercadores, entre as caravanas de mercadores itinerantes, ali pelos desertos da Península Arábica, basicamente onde hoje é a Arábia Saudita. Entre esses mercadores vai nascer Maomé no ano de 570. Maomé ele se torna órfão de pai e mãe, é criado por seu tio. E aí Maomé, quando ele cresce, ele vai casar com uma Khadija, que vai ser um elemento importante, muito importante em toda a sua trajetória. Maomé ele nasce em uma família humilde. Aos 25 anos ele casa com Khadija, que era 15 anos mais velha. Nesse tempo, Maomé, que também seguia o ofício de mercador, ele vai poder prestar mais tempo ao ócio, à reflexão, à introspecção, até que no ano de 610 ele tem as primeiras revelações, segundo as narrativas muçulmanas. Ele tem as primeiras revelações do anjo Gabriel dentro de uma caverna. Ele se encontrava na caverna e surge o anjo Gabriel e fala para ele: recita. E aí ele diz: mas eu não sei recitar. E aí o anjo insiste e na terceira vez ele vai recitar o que hoje seria os primeiros versos do Alcorão. E aí Maomé ele fica confuso, duvida de si mesmo em relação ao que tinha visto, o que tinha acontecido. E vamos levar em conta que ele cresceu num ambiente, ele nasceu e cresceu num ambiente onde a gente falava de politeísmo, existia religiões politeístas, ou seja, adorava vários deuses. E aí ele tinha dúvida sobre o que tinha visto, o que tinha sentido. Conta para sua mulher Khadija, que tem um entendimento do que lhe foi dito e aceita aquilo como uma verdade, como algo que de fato aconteceu. E aí acredita-se a Khadija ter sido a primeira muçulmana, já que ela aceitou as palavras do Corão. E a partir de então, Maomé ele se encoraja e passa a pregar aquilo que lhe foi ensinado, pelo anjo Gabriel, aquilo que foi transmitido, e começa os primeiros ensinamentos na cidade de Meca e começa a formar alguns seguidores. Isso vai causar alguns distúrbios, já que se tinha-se tradicionalmente uma religião bem definida, uma religião politeísta bem definida, mexia diretamente com a crença das pessoas, no que acreditava, que as pessoas acreditavam. Esse movimento de Maomé com uma nova fé passou a dividir opiniões, dividir famílias, gerar conflitos, gerou perseguições. Maomé sofreu perseguições, havia planejamento para que a sua pessoa fosse assassinada, até que Maomé e as pessoas mais próximas resolvem fugir de Meca. Foge da cidade de Meca para a cidade de Medina, o que foi conhecido como a Hegira, e que vai marcar o início do calendário muçulmano. Então, o calendário muçulmano, no ano de 622 do nosso calendário, que é o calendário gregoriano, é o ano primeiro do calendário muçulmano. O ano 622 é o ano primeiro do calendário muçulmano. Então, Maomé se refugia em Meca, encontra abrigo na cidade de Meca. Mesmo na cidade de Meca, ele continuou ainda sofrendo algum tipo de perseguição, pelas pessoas
agora ele está em Medina, né? Fugiu para Medina. Mesmo Medina continuou sofrendo algumas hostilidades, algumas perseguições pelas pessoas que habitavam em Meca, né? Pois quando ele foge para Medina e vai com muitos seguidores, e muitas famílias ficaram em Meca que eram perseguidas, havia o perigo da ameaça de as lideranças de Meca invadir a cidade de Medina para frear a religião e os seguidores de Maomé que crescia, até que Maomé em Medina reúne um exército, resolve lutar contra os opositores de Meca, até que no ano de 630 Maomé ele volta para a cidade de Meca, toma a cidade de Meca militarmente, e a partir daí começa a expansão do Islã, né, através tanto da conversão quanto do militarismo. Então aí começa a se formar o Império Muçulmano. 2 anos depois, Maomé morre. Quando Maomé morre, há uma disputa entre os muçulmanos, uma disputa de sucessão. Alguns acreditavam que o neto de Maomé, Ali Hussein, deveria assumir o comando, a liderança tanto da religião quanto do império que tinha se formado. Outros acreditavam que quem deveria assumir essa liderança era Abu Bakr, que era o homem mais próximo de Maomé. Não chegaram a consenso, começaram a guerrear por isso, e o Islã sofreu o primeiro cisma. Houve a divisão entre os sunitas, que acreditavam que Abu Bakr deveria assumir o controle da religião, e os xiitas, que defendiam a liderança de Ali Hussein. Esse foi o primeiro cisma do Islã. Depois vai haver outros cismas, né? Os maronitas e os drusos, mas aí é outra história. Houve a divisão entre os xiitas e sunitas, mas o Império Muçulmano continuou a crescer, tanto militarmente quanto politicamente. Essa expansão ela chegou num período de apogeu, no seu apogeu, que controlava todo o Oriente Médio, norte da África, chegando até mesmo a Europa, a dominar quase toda a Península Ibérica, a região de Andaluzia. Na região de Andaluzia, onde a atuação deles foi muito forte, a última cidade a ser liberada pela Reconquista Cristã foi 800 anos depois do domínio. Então, a região de Portugal esteve 500 anos sob domínio árabe-muçulmano, e a cidade de Granada por 800 anos. E aí nós temos uma herança cultural por conta disso até hoje. O português tem 1.000 palavras de origem árabe, o espanhol tem 3.000 palavras, são palavras muito usuais, normalmente palavras iniciadas com AL, algodão, alfazema, álcool, açúcar, xerife, bairro, bazar. Tudo isso são palavras de origem árabe, algo da culinária também, coalhada, quibe. Tudo isso é herança do período em que Portugal e Espanha esteve sob domínio árabe. A partir daí, o Império Árabe, o Império Árabe Muçulmano que foi formado, ele começa a entrar em período de decadência, justamente por conta da divisão, porque na verdade se tinha um império que era muito vasto, todo o Oriente Médio, o norte da África, até alguns países da África subsaariana, chegaram na Europa, mas não era um império unificado sobre um único governante, como foi o Império Grego, como foi o Império Romano, como foi o Império Persa.
era dividido em califados. Era dividido em califados que muitos eram inimigos e combatiam entre si. Até que, por volta do século XIII, com a ascensão do Império Turco-Otomano, o Império Árabe-Muçulmano, ele começa a se desfazer. Se desfazer até que perde todo o seu domínio, chegando no seu fim, né, no último golpe, quando a cidade de Granada, quando cai a cidade de Granada, é reconquistada pelos cristãos na Europa. Então, esse é um pequeno resumo, né, de como surgiu o Islã, e como houve aí a sua expansão pelo mundo, né? E aí tem outras questões, outros detalhes que podemos falar mais em outro vídeo. Até a próxima.